Nos vídeos anteriores, nós abordamos todos os eventos da cronologia do universo cinematográfico da Marvel até o final da chamada Fase 1 da franquia. Nesse vídeo, nós continuaremos a narrativa, passando a contar a partir daqui os eventos da Fase 2 do universo cinematográfico da Marvel em ordem cronológica, tanto os eventos dos filmes como das séries. O vídeo a seguir não retratará todos os eventos da Fase 2, pois os eventos são muito extensos, portanto a partir daqui, as divisões da narrativa da cronologia do universo cinematográfico da Marvel não serão mais limitadas às fases 1, 2, 3 e por aí vai, indo de acordo com a extensão da narrativa. Por ser a terceira parte dessa cronologia, obviamente que eu devo recomendar que você veja os vídeos anteriores caso você ainda não tenha visto, pois os eventos abordados nos vídeos anteriores não serão ressaltados aqui, portanto é interessante que você veja para entender o que está acontecendo. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, devo alertá-lo que este vídeo contém spoilers de muitos filmes e séries da franquia que se passam durante a fase 2 do universo cinematográfico da Marvel, portanto assista por sua própria conta e risco. Dito isso, vamos agora para o vídeo da parte 3 da cronologia do universo cinematográfico da Marvel. A batalha entre os Vingadores e os Chitauris em Nova York repercutiu o mundo inteiro e ficou conhecido como a Batalha de Nova York. Agora todos sabiam da existência de seres superpoderosos na Terra. Jane Foster e Darcy Lewis chegaram a ir para Nova York em busca de Thor, mas encontraram apenas o abalado Eric Selvig, que explica que o Deus do Trovão já havia partido. Este levou Loki para Asgard, e o vilão foi sentenciado por Odin a passar o resto da vida no calabouço. Enquanto isso, Thanos recebe de seu subordinado a notícia da derrota de Loki, e ri quando escuta dele que desafiar a Terra seria como cortejar a morte. Vendo os conflitos ocorrendo nos outros reinos nórdicos, Thor dá o Tesseract ao Heimdall para ser usado para reparar a Ponte Bifrost, enquanto ele reúne um exército para a batalha visando a paz nos 9 reinos. Voltando à Terra, Adrian Toomes lidera uma empresa de coleta de destroços e limpeza. Ele foi encarregado de limpar os destroços da Batalha de Nova York, investindo pesado em materiais para isso. No entanto, sua empresa acabou sendo subitamente tirada de circulação pelo controle de danos, criado através de uma parceria entre o governo americano e as indústrias Stark para lidar com os danos causados pelos confrontos dos super-heróis, incluindo a Batalha de Nova York. Revoltados e sem emprego, Toomes e seus empregados decidiram converter os destroços da nave Chitauri, que mantiveram em sua posse, em armas e passar a contrabandeá-las, se tornando então traficante de armas alienígenas. Tony Stark começa a passar por estresse pós-traumático, devido ao que vivenciou ao lado dos Vingadores. Buscando se preparar para mais uma eventual batalha, ele começa a construir mais armaduras de Homem de Ferro. Totalizando 41 armaduras até aqui, ele batiza sua, entre aspas, coleção de Legião de Ferro. Durante a reconstrução da cidade, o governo e, é claro, a SHIELD recolheram diversos equipamentos Chitauris que permaneceram em Nova York depois da batalha. Porém, alguns civis conseguiram adquirir alguns itens alienígenas, e é aí que chegamos aos eventos do One Shot Item 47. O cientista desempregado Benjamin Pollack e sua namorada Claire Wise encontram uma arma Chitauri quebrada nos destroços da batalha. Eles conseguem consertar a arma e, diante da dificuldade financeira que estão passando, começam a usar a arma para assaltar bancos. Eles são encontrados e capturados pelo agente da SHIELD, Jasper Sitwell, que após saber que Pollack conseguiu consertar a arma Chitauri, decide recrutá-los para a SHIELD. Eles aceitam e passam a ajudar a SHIELD a reparar outros objetos e armas Chitauris. Ao mesmo tempo, Nick Fury ordenou que o projeto Tai-Chi fosse usado para reviver Phil Coulson, morto por Loki pouco antes da Batalha de Nova York. Usando o sangue recolhido do cadáver do Kree e também alterações cerebrais, os cientistas da SHIELD conseguem reviver Coulson. Para restaurar a antiga personalidade do agente, eles mexem com suas memórias, dando-lhes uma falsa lembrança de que ele foi salvo graças a um tratamento especial realizado no Tai-Chi. Além disso, eles também apagaram a existência do próprio projeto Tai-Chi de sua memória. Após o procedimento, Coulson estava recuperado e saudável novamente, e tudo o que ele conseguia se lembrar sobre sua recuperação passou a ser que Tai-Chi é um lugar mágico. Em julho de 2012, Scott Lang, o empregado da empresa de sistema de segurança Vista Corp, descobriu que a empresa estava roubando dinheiro de seus empregados, descoberta essa que resultou em sua demissão. Lang decide invadir a empresa, roubar o dinheiro e devolvê-lo aos antigos colegas de trabalho, mas acaba sendo pego e preso, condenado a passar 5 anos na prisão. Sua prisão também lhe custou o seu casamento. Em dezembro daquele ano, Tony Stark finaliza a construção de sua nova armadura, o Mark 42.
Já James Rhodes ganha muita popularidade como máquina de combate, se tornando guarda-costas oficial do presidente dos Estados Unidos, Matthew Ellis. Após isso, a armadura de máquina de combate é pintada com as cores da bandeira americana e Rhodes passou a atender pelo codinome Patriota de Ferro. Chegamos então aos eventos de Homem de Ferro 3. Tony está realizando os testes finais de sua nova armadura, o Mark 42 do Homem de Ferro. Sua obsessão por suas armaduras, porém, está causando problemas em seu relacionamento com Pepper Potts, além de ele continuar a sofrer de estresse pós-traumático. Enquanto ainda lidera as indústrias Stark, Pepper recebe uma visita de Aldrich Killian, agora um renomado cientista, que a apresenta o aperfeiçoado projeto Extremis. Pepper recusa auxiliar Killian em seu projeto. Pouco depois, um comparsa do terrorista Mandarim usa os efeitos do Extremis para explodir um teatro chinês em Hollywood, e uma de suas vítimas é o grande amigo e segurança de Tony, Happy Hogan. Furioso, Tony aproveita uma entrevista coletiva para desafiar Mandarim publicamente. No meio da tensão do ataque iminente, Tony e Pepper encontram Maya Hansen, que havia trabalhado com Killian no projeto Extremis e queria avisá-los do perigo. O desafio de Tony foi respondido por um ataque maciço das forças terroristas de Mandarim à mansão de Tony, que destruiu praticamente tudo, incluindo seu laboratório e suas 7 primeiras armaduras. Todos ali sobreviveram, mas Tony acaba sendo levado pela inteligência artificial Jarvis para Rose Hill, Tennessee, que, segundo suas investigações, tem relação com os ataques de Mandarim. Ao lado do jovem Harley Keener, Tony descobre que as explosões causadas pelo terrorista eram, na verdade, experimentos mal-sucedidos do projeto Extremis usados em soldados. As falhas resultavam em explosões catastróficas e, para cobrir a real razão das catástrofes, foi criada uma história de um ataque terrorista. 2 subordinados de Mandarim, Ellen Brandt e Eric Savin, atacam Tony na cidade. A luta termina na morte de Brandt. As investigações de Tony o levam até a base do Mandarim, em Miami. Ao invadir o lugar, Tony descobre que aquele que aparecia na TV dizendo ser o Mandarim era, na verdade, um ator chamado Trevor Slattery, que fazia tudo isso sem a noção real do que estava acontecendo no mundo afora. O homem por trás da história do Mandarim e de todo o perigo pelo mundo era, na verdade, Aldrich Killian, que acaba capturando ambos, Tony e Rhodes. Killian revela que tomou o projeto Extremis de Maya, buscando usá-lo tanto como uma cura para doenças, como uma arma para fortalecer exércitos. Killian também estava conspirando com o vice-presidente Rodrigues para assumir o controle do governo e, aproveitando a história do Mandarim, controlar ambos os lados da guerra ao terror. Para isso, Killian envia Savin, disfarçado de Patriota de Ferro, para sequestrar o presidente Ellis, para assim o vice-presidente assumir o comando. Ao mesmo tempo, ele deseja que Tony o ajude a aperfeiçoar o ainda imperfeito vírus Extremis, e para isso ele, com a ajuda de Maya, sequestra Pepper e injeta nela o vírus. Maya, porém, trai Killian apenas para ser morta pelo vilão. Tony consegue escapar graças às peças remotas do Mark 42, e também salva Rhodes de seu cativeiro. Tony derrota Savin e salva os habitantes do avião presidencial atacado pelos vilões, mas não conseguiu impedir o sequestro do presidente. Para salvar ambos, o presidente e Pepper, Tony e Rhodes enfrentam Killian e seus subordinados, um grupo formado por soldados usando o vírus Extremis. Para isso, Tony convoca a Legião de Ferro, que foi salva da explosão de sua mansão. A luta entre as forças de Stark e as forças de Killian termina com o vilão sendo morto por Pepper, usando os poderes do Extremis, e o presidente sendo salvo por Rhodes. Em busca de recomeçar, Tony aciona a autodestruição de todas as suas armaduras, eliminando a Legião de Ferro e, naquele momento, terminando sua vida de herói para se dedicar a Pepper e a sua vida pessoal. Com o fim da batalha contra Killian, o vice-presidente Rodrigues e o ator Trevor Slattery são presos por sua participação nos atos terroristas. Após esses eventos, Tony ajuda Pepper a estabilizar o Extremis em seu corpo e também passou por uma cirurgia para retirar os estilhaços que estavam em seu coração desde seu sequestro pelas mãos dos 10 Anéis. Assim, Tony passou a não ser mais dependente do reator Ark para sobreviver. Poucos dias depois, já em janeiro de 2013, Tony realiza uma sessão de terapia com Bruce Banner, contando a ele tudo o que vivenciou no mês anterior. Pouco tempo depois disso, o até então policial Carl Lucas acaba sendo enganado pelo amigo e criminoso Willis Stryker. Como resultado, ele foi condenado e preso, indo parar na prisão Seagate. Lá, Carl começa a ter atritos com o carcereiro corrupto Albert Rackham, além do outro prisioneiro chamado Shades. Ele também faz sessões de terapia em grupo com Reva Connors, e apesar de tentar se manter afastado, ele não apenas aceita a amizade de Reva, como se apaixona por ela. Desconhecido por ele, Reva estava auxiliando o Dr. Noah Bursten a realizar experimentos usando alguns criminosos como cobaias. Alguns meses depois, em agosto, Matt Murdock e Fogg Nelson recusam uma oferta de trabalho em uma firma de advocacia, preferindo criar a sua própria.
Pouco depois, Matt começa a escutar seu vizinho abusar de sua própria filha. Ele chama a polícia, denunciando o abuso, mas o homem se safou quando ambas, sua esposa e sua filha, mentiram negando o crime. Vendo que a justiça não irá julgar o homem, Matt decidiu fazer algo a respeito. Na noite seguinte, ele atacou o homem no trabalho usando um disfarce improvisado. Ele coloca o homem no hospital e, a partir daí, Matt passou a considerar fazer essas ações de vigilantismo mais frequentemente. Voltando a Carl Lucas, este tem diversos conflitos com Rackham e Shades, que custou a vida de um amigo detento. Após ser atacado, Carl é gravemente ferido e Riva pede para Burstyn curá-lo com seu experimento. Carl é submetido a um experimento arriscado e Rackham tenta impedir, mas sua intervenção acaba resultando em uma explosão que o leva à morte. Porém, o experimento foi bem sucedido, e Carl não apenas sobrevive e é curado, mas passa a possuir um corpo invulnerável e super força. Logo depois disso, ele quebra a parede do local e foge da prisão. Longe, Carl encontra Riva, que o ajuda a apagar tudo relacionado a Carl Lucas, e o ajuda a construir uma nova identidade. Carl então adota o nome Luke Cage, e passa a viver ao lado de Riva. Durante esses eventos, uma organização científica misteriosa conhecida como Projeto Centopeia cria o chamado Soro Centopeia, usando variações do soro do supersoldado, radiação gama e o vírus Extremis. Eles começam a usar esse soro em pessoas, buscando torná-los em soldados superpoderosos. Pouco depois disso, em setembro, começam os eventos da primeira temporada da série Agents of S.H.I.E.L.D. Phil Coulson recebe de Nick Fury um avião da S.H.I.E.L.D. conhecido como Buzz. Ele também se torna encarregado de montar uma equipe de agentes dedicada a cuidar de casos envolvendo seres superpoderosos. Ele recruta os agentes Grant Ward, Leo Fitz, Gemma Simmons e convida sua amiga Melinda May para fazer parte da equipe como piloto, já que ela evita atuar em campo desde o caso em Bahrein. Enquanto isso, o Projeto Centopeia faz experimentos em Michael Peterson, dando a ele força, agilidade e estamina sobre-humanos. Por mero acaso, Peterson presencia uma explosão causada por um experimento fracassado do Projeto Centopeia e salva a cientista chamada Debbie de cair de uma altura alta. Esse evento chamou a atenção da mídia e da S.H.I.E.L.D. Como atuou com seu rosto oculto pelo capuz, Peterson ficou conhecido como o Herói Encapuzado. Uma hacker, membro de um grupo chamado Rising Tide, conhecida como Sky, posta o vídeo do ato de Peterson na internet, chamando a atenção da S.H.I.E.L.D., e ela logo é capturada pela equipe de Coulson. Sky é interrogada sobre seu possível envolvimento com Peterson, e após verem que ela era inocente, lhes dão a chance de ajudá-los a resolver esse mistério. Sua busca os leva a tomar conhecimento do Projeto Centopeia e da natureza do soro. Eles caçam Peterson, que agora estava na mira do Projeto Centopeia por tê-lo exposto para a S.H.I.E.L.D. A equipe de Coulson consegue impedir que os vilões matem Peterson e conseguem capturá-lo para impedir que o vírus Extremis em seu corpo o mate como fez com os demais. Algum tempo depois, a equipe de Coulson vai investigar um objeto de origem desconhecida no Peru, que se revela ser uma arma feita pela Hydra durante a Segunda Guerra usando energia do Tesseract. Essa investigação os coloca no confronto contra uma equipe da Polícia Militar do Peru liderada por Camila Reyes, que buscava obter a arma e o Buzz para eles. Coulson e sua equipe conseguem derrotá-los em uma luta que resultou em um grande dano no Buzz. Tão grande que Coulson recebe uma bronca de Fury pelo prejuízo. Pouco depois, Ward começa a treinar Sky para ser uma agente da S.H.I.E.L.D. Franklin Hall, cientista e consultor da S.H.I.E.L.D., descobre que um antigo colega cientista e empresário chamado Ian Quinn descobriu como reunir as propriedades para gerar gravitonium, um elemento poderoso capaz de alterar a gravidade ao seu redor. Temendo que Quinn vá usar o gravitonium para fins catastróficos, Hall elabora um plano que o fez ser sequestrado por Quinn. Este força Hall a ajudá-lo a construir um gerador de campo gravitacional para que ele pudesse usar o gravitonium para fins próprios. A S.H.I.E.L.D. investiga o sequestro de Hall, que os leva até Quinn, que estava organizando uma festa em Malta. Sky, sendo a única da equipe que não é uma agente da S.H.I.E.L.D., se infiltra na festa a fim de facilitar para os demais entrarem e resgatarem Hall. No final, as coisas pioram quando o gravitonium sai do controle. Hall decide se sacrificar, se deixando ser engolido pelo gravitonium a fim de estabilizá-lo. Com isso feito, Quinn escapa de sua eventual captura e a S.H.I.E.L.D. apreende o gravitonium, que ainda contém Hall dentro dele. Enquanto isso, Jessica Jones tenta viver uma vida normal, mas acaba tendo um vislumbre de como ser uma heroína ao salvar uma garota de ser atropelada. A partir daí, ela começa a considerar assumir uma identidade de super-heroína. Sua vida de heroína, porém, foi curta, uma vez que ela encontraria Killgrave, que ao ver suas habilidades em primeira mão, usa seus poderes de controle mental para tornar Jessica sua escrava. Voltando a S.H.I.E.L.D., em outubro, a equipe de Coulson volta a confrontar o misterioso Projeto Centopeia. Primeiro, eles resgatam uma agente há muito tempo desaparecida, aquela Amador, que estava sendo controlada por uma organização desconhecida.
Depois, uma misteriosa mulher chamada Reyna usa o membro do Rising Tide, Miles Lydon, para chegar até Shan Ho-Yin, um homem que desenvolveu a habilidade de manipular o fogo. Shan é sequestrado por Reyna, que usa o Projeto Centopeia para amplificar suas habilidades. Após descobrirem o envolvimento de Lydon com o sequestro, a confiança de Sky com o grupo fica abalada, já que ela era namorada de Lydon e membro do Rising Tide. Coulson, Mei e o agente Chuan Shen se infiltram no laboratório do Projeto Centopeia para resgatar Shan, que agora atendia pelo codinome Scorch. Este estava sucumbindo ao extremis do soro Centopeia, obrigando Mei a matá-lo. Depois disso, Sky começa a trabalhar duro para reconquistar a confiança da equipe. Além disso, a essa altura, Mei decidiu retornar às atividades em campo, deixando de ser apenas a piloto da equipe. Pouco depois, a equipe de Coulson descobre e elimina um vírus Chitauri que estava infectando alguns civis que guardavam um capacete alienígena recolhido dos destroços da Batalha de Nova York. Enquanto isso, Jessica Jones continuava sob controle de Killgrave. No entanto, seu controle durava apenas por 12 horas a partir do momento em que uma ordem era dada. Um dia, Killgrave não lhe deu nenhuma ordem, dando Jessica controle sobre suas ações. Ela tenta escapar, mas é descoberta por Killgrave, que retoma seu controle sobre ela. Em novembro, a equipe de Coulson, com a ajuda da equipe da agente Victoria Hand, recupera um dispositivo de destruição em massa construído por separatistas de South Ossetia. Simultaneamente a isso, Coulson começa a suspeitar sobre a natureza de sua recuperação, e Sky descobre mais sobre suas origens, de que ela é classificada como algo de natureza desconhecida pela SHIELD. Enquanto isso, nos reinos nórdicos, a ponte Bifrost já havia sido restaurada, e Thor está agora lutando pela paz dos 9 reinos ao lado de um exército que reuniu. Na Terra, Erik Selvig detectou o início da Convergência, um evento lendário da mitologia nórdica que ocorre a cada 5.000 anos, em que todos os 9 reinos se alinham. Estando mentalmente instável desde que se recuperou do controle mental de Loki, Selvig tenta de tudo para chamar a atenção de todos sobre o evento, resultando nele sendo levado a um hospital para doentes mentais em Londres. Pouco depois disso, começam os eventos de Thor, o Mundo Sombrio. Thor e seus companheiros estão em uma batalha no reino de Vanaheim, o reino natal de um dos 3 guerreiros, Rogun. Eles derrotam uma tropa de Marauders, trazendo a paz ao reino. Rogun, então, decide ficar ali ajudando na restauração de seu lar, enquanto os demais retornam a Asgard. Enquanto isso, na Terra, Jane Foster é contatada por Darcy Lewis, que encontrou resquícios de que a convergência realmente está acontecendo. Elas encontram um local afetado pela anomalia dimensional e, enquanto explora, Jane acaba se transportando para a dimensão onde, milênios atrás, os Asgardianos haviam escondido a poderosa singularidade conhecida como Éter. Jane acaba sendo infectada pelo Éter e essa interação acaba resultando no despertar de Malekith e suas tropas de elfos negros, inertes desde sua derrota pelas mãos dos Asgardianos há cerca de 5.000 anos atrás. Heimdall, que continuava a observar Jane a pedido de Thor, nota seu breve desaparecimento e alerta o herói, que retorna à Terra para ver o que aconteceu. Reencontrando-se com Jane pela primeira vez em 2 anos, Thor presencia um poder misterioso se manifestando em Jane e a leva para Asgard para investigar. Lá, Thor tem uma pequena discussão com Odin por ter levado Jane até seu reino, mas o rei percebe que o poder inserido dentro da humana é o Éter, percebendo que algo trágico está para acontecer. No reino de Svartalfheim, os elfos negros se preparam para atacar Asgard e obter o Éter. O braço direito de Malekith, Algrim, decide sacrificar-se para se tornar um guerreiro Cursed, uma espécie de super soldado elfo negro super poderoso com poderes provenientes de pura escuridão. Disfarçado como um dos Marauders, Algrim se deixa ser capturado pelos Asgardianos e levado ao calabouço do reino de Asgard, o mesmo local em que Loki está feito prisioneiro. Consumindo a pedra amaldiçoada dos Elfos Negros, Algrim se torna um soldado amaldiçoado e passa a atender pelo nome Curse. Usando sua força, Curse se liberta e começa a libertar todos os demais prisioneiros. Entre os prisioneiros está uma mulher chamada Lorelei, prisioneira há mais de 600 anos, que escapa para a Terra. O único que Curse não liberta é Loki. Pouco depois do início da confusão, Malekith e os demais Elfos Negros invadem Asgard em busca do Éter, ou seja, de Jane. Enquanto as batalhas se seguem, Malekith acaba confrontando a mãe de Thor, Frigga, que protegia Jane. A luta termina em Malekith matando Frigga, enfurecendo Thor, que lhe dá um golpe tão forte que resulta em uma cicatriz enorme e permanente no lado direito de seu rosto.
Falhando em capturar Jane, os Elfos Negros batem em retirada. Os Asgardianos realizam um funeral para Frigga e todos os outros guerreiros mortos naquela batalha. Thor pede para Odin lhe permitir atacar os Elfos Negros em retaliação ao que eles fizeram, mas Odin, com raciocínio distorcido devido à tristeza da morte de sua esposa, não lhe dá permissão, preferindo esperar o próximo ataque e defender seu castelo ali mesmo. Thor, não concordando com a posição de seu pai naquilo tudo, decide realizar uma operação clandestina para atacar os Elfos Negros em Svartalfheim. Ele pede a ajuda de Loki, que graças às suas experiências anteriores, conhece rotas alternativas para deixar Asgard sem passar pela ponte Bifrost. Loki aceita ajudar, pois também quer vingar a morte de Frigga, que era a única pessoa de Asgard com quem ele ainda se importava. Com a ajuda de Heimdall, Lady Sif, Volstagg e Fandral, Thor, Loki e Jane deixam Asgard pela saída alternativa e vão a Svartalfheim. Lá, eles enfrentam os Elfos Negros, porém no processo, Malekith consegue extrair o éter de dentro de Jane. Thor tenta destruir o éter usando Mjolnir, falhando, porém salva Jane da morte. Curse tenta matar Thor, mas é impedido por Loki, que acaba fatalmente ferido. Loki consegue matar Curse, mas aparentemente morre nos braços do irmão. Malekith, então, vai para a Terra com o plano de usar o éter durante a convergência para assim destruir todos os 9 reinos. Thor e Jane conseguem encontrar um caminho de volta para a Terra e lá eles reencontram Darcy, Eric Selvig e um novo companheiro chamado Ian Boothby. E juntos eles localizam a região em que a convergência ocorrerá. Uma batalha entre Thor e Malekith ocorre em Londres, com direito a portais que os transportaram para diversos outros reinos. No entanto, a batalha termina com Thor tomando o éter de Malekith e o vilão sendo levado de volta a Svartalfheim e sendo esmagado pela própria nave, resultando em sua morte. Com isso, os 9 reinos estão salvos da destruição e a convergência se encerrou sem problemas. Thor retorna para Asgard com o éter em sua posse. Ao mesmo tempo, Loki, que não morreu na luta de Svartalfheim, se prepara para fazer seu próximo movimento. Ele retorna a Asgard pouco antes de Thor, disfarçado de soldado, e vai até Odin. Pouco depois, Thor conversa com Odin, que se mostra orgulhoso pelos feitos do filho, e chega a oferecer o direito de governar Asgard em seu lugar. Thor, porém, recusa a oferta, dizendo preferir ser um bom homem do que um grande rei, decidindo retornar à Terra para ficar junto de Jane. Odin respeita a decisão do filho e Thor retorna à Terra. Porém, mal sabia ele que aquele era, na verdade, Loki disfarçado. O vilão havia tomado o lugar de Odin pouco antes do retorno de Thor. Pouco tempo depois, Lady Sif e Volstagg levam o éter até o Museu do Colecionador. Eles decidem confiar o éter a ele, alegando que seria perigoso deixá-lo em Asgard, uma vez que lá já está sendo guardado o Tesseract. É aí que nos é revelado que ambos, o Tesseract e o éter, são 2 das 6 joias do infinito. O colecionador aceita de bom grado guardar o éter, porém desconhecido pelos Asgardianos, sua ambição é adicionar todas as 6 joias do infinito à sua coleção. Após a Batalha de Londres, a S.H.I.E.L.D. designa a equipe de Coulson para recolher os destroços do conflito. Eles pegam cada material em comum e neutralizam qualquer anomalia. Ao mesmo tempo, um grupo rebelde obcecado pela mitologia nórdica começa a buscar pelo lendário bastão Berserker, que foi quebrado e espalhado pela Terra há centenas de anos. Sua busca resulta em um incidente na Noruega que chama a atenção da S.H.I.E.L.D. A equipe de Coulson começa a investigar o incidente e recruta um dos maiores especialistas em mitologia nórdica do planeta, Elliot Randolph, para auxiliá-los. A busca pelos 3 pedaços do bastão Berserker resulta em um confronto com um grupo extremista. Além disso, os agentes acabam descobrindo que Elliot é o verdadeiro guerreiro Berserker, o dono do bastão e o responsável por espalhá-lo no mundo. Com a ajuda de Elliot, Coulson e os demais derrotam o grupo e recuperam o bastão. Depois disso, Elliot decide recomeçar sua vida novamente e o bastão é recolhido pela S.H.I.E.L.D. Já a equipe de Coulson realiza mais algumas missões depois disso. Em dezembro, o Projeto Centopeia liberta da prisão Edson Poe, o único porta-voz do grupo com seu líder, a pessoa misteriosa conhecida apenas como Clarividente. Em busca de eliminar o Projeto Centopeia, a S.H.I.E.L.D. envia a equipe de Coulson ao lado do agora agente da S.H.I.E.L.D. Michael Peterson atrás dos vilões. O confronto termina com Peterson sendo declarado morto por um ataque inimigo e Coulson sendo capturado. Edson Poe é morto pelo Clarividente, que não o considerava mais útil para o Projeto Centopeia. Com a ausência de Coulson, Victoria Hand toma o comando da equipe do agente, retira Sky dela e manda os demais irem atrás do bandido há muito procurado pela S.H.I.E.L.D. chamado Vanshat. Ele é preso, enquanto Sky atua sozinha e consegue informações que podem levá-los até onde Coulson foi levado.
Coulson é convencido por Raina a usar uma máquina que o permitirá descobrir o que realmente aconteceu em sua ressurreição. Ele então descobre a verdade sobre o procedimento que o trouxe de volta à vida e da existência do projeto Tai-Chi. Ao lado de Sky novamente, a equipe de Coulson ataca a base do projeto Centopeia, onde Coulson foi levado e libertam seu líder. Raina é capturada. Enquanto isso, Michael Peterson acorda em uma instalação do projeto Centopeia. Ele sobreviveu, mas seu corpo foi seriamente danificado. Ele recebeu implantes metálicos vindos do projeto Deathlock, se tornando um ciborgue. A partir daí, Peterson passou a ser controlado pelo Clarividente e a lutar pelo projeto Centopeia como novo Deathlock. Alguns dias depois, os cadetes da SHIELD, Donnie Gill e Seth Dormer, são persuadidos por Ian Quinn a construir um dispositivo de congelamento de umidade atmosférica. Eles fazem isso em segredo da organização e durante uma visita de Fitz e Simmons na academia da SHIELD. Os experimentos clandestinos da dupla perdem o controle, resultando em uma tempestade descontrolada que acaba matando Dormer e atingindo Gill de forma diferente. Fitz e Simmons conseguem conter o dispositivo e salvar Gill, que começa a apresentar habilidades gélidas e é levado sob custódia pela SHIELD. Ao descobrir o envolvimento de Quinn no caso, Coulson contata o vilão, que revela fazer parte do projeto Centopeia. Chegamos então aos eventos do One Shot All Hail the King. Preso na prisão Seagate desde seu envolvimento no projeto Extremis, o ator Trevor Slattery aceitou protagonizar um documentário sobre sua vida, acreditando ter finalmente atingido o estrelato depois de interpretar o Mandarim. No entanto, o produtor do documentário, Jackson Norris, se revelou ser, na verdade, um membro do grupo terrorista 10 Anéis, e que fingiu estar produzindo o documentário para capturar Trevor. Norris sequestra Trevor e o leva ao líder dos 10 Anéis, o verdadeiro Mandarim, que está furioso pelo que Trevor e Aldrich Killian fizeram usando seu nome. Em janeiro de 2014, Reva Connors descobre um pendrive contendo vídeos sobre os experimentos realizados em Kevin Thompson por seus próprios pais, que resultaram nele obtendo as habilidades de controlar pessoas através de sua fala. Kevin, agora conhecido como Killgrave, descobre isso e vai até Reva, usando seus poderes para fazê-la entregar-lhe o pendrive. Após obter o item, Killgrave manda a ainda controlada Jessica Jones matar Reva, e assim ela o faz. O assassinato de Reva veio seguido de um acidente quando um ônibus atropela Killgrave. O acidente fez com que Jessica finalmente se libertasse do controle do vilão e fugisse. O motorista passou a acreditar que também foi responsável pela morte de Reva, já que Killgrave conseguiu escapar da morte usando seus poderes para ordenar a substituição de seus órgãos danificados e sua cirurgia. Em fevereiro, a SHIELD envia a equipe de Coulson ao lado dos agentes John Garrett e Anthony Triplett para investigar uma arma criada por Ian Quinn. Eles descobrem que a arma é uma versão do dispositivo de destruição em massa que eles recuperaram antes, porém complementado com tecnologia Chitauri. Suas investigações os levam até a empresa chamada Cybertech e ao primeiro encontro contra o agora Deathlock Michael Peterson. O confronto termina com Sky sendo fatalmente ferida por Quinn e este sendo preso pela SHIELD. A fim de salvar Sky da morte, as equipes de Coulson e Garrett encontram e investigam uma instalação do projeto Tai-Chi, descobrindo ser exatamente o lugar em que Coulson voltou à vida. Lá, eles encontram um corpo morto do Kree encontrado pela agente Peggy Carter no final da Segunda Guerra Mundial. O corpo foi mantido pela SHIELD desde sua formação. Junto do corpo, eles encontram uma droga gerada no sangue do Kree, denominada GH325, que é a mesma droga que foi usada na ressurreição de Coulson. O local começa a desmoronar devido às explosões usadas para adentrarem no local. Todos conseguem escapar antes da instalação se destruir, e Coulson conseguiu levar uma amostra da droga, que é usada em Sky, salvando sua vida. Alguns dias depois, Lorelei está na Terra e aproveitando suas habilidades de manipular homens para fazer o que bem entender. Lady Sif recebe ordens de Odin para recapturar Lorelei na Terra, e parte para lá sem saber que suas ordens na verdade foram dadas por Loki disfarçado. A equipe de Coulson também começa a investigar as atividades de Lorelei e isso os coloca frente a frente com Sif. A equipe de Coulson e Lady Sif se aliam e após alguns dias de perseguição conseguem capturar Lorelei depois de confrontos com direito à vilã controlando a maioria dos homens da equipe. No final, Sif captura Lorelei e a leva de volta para Asgard. Pouco depois, Coulson revela a Sky que o remédio usado para curá-la vem de sangue de um alienígena, e ambos começam a trabalhar juntos para descobrir a verdade por trás do projeto Tai-Chi. May, secretamente designada para ficar de olho em Coulson, contata Nick Fury e o relata sobre a descoberta do agente. Um pouco mais de um mês depois, Steve Rogers está vivendo em Washington, D.C., ainda em processo de adaptação aos tempos atuais. Ele conhece e fica amigo de Sam Wilson, ex-paraquedista da Força Aérea Americana e atual consultor de soldados com estresse pós-traumático. Steve também está trabalhando com a SHIELD como parceiro de Natasha Romanoff, a Viúva Negra.
Simultaneamente a isso, os agentes Phil Coulson, Jasper Sitwell, Victoria Hand, Felix Blake e John Garrett organizam uma busca para descobrir a identidade do clarividente. Sitwell, então, é convocado para reportar ao navio da SHIELD denominado Lemurian Star. Skye consegue finalmente provar seu valor não apenas para a equipe de Coulson, como para a SHIELD, e se torna oficialmente uma agente da SHIELD. Começam então os eventos de Capitão América 2, o Soldado Invernal. O Capitão América participa de uma missão da SHIELD ao lado da Viúva Negra e de um grupo denominado Strike, liderado pelo agente da SHIELD Brock Rumlow. A missão é recuperar o navio Lemurian Star, que foi capturado por piratas mercenários liderado por George Batroc. Capitão América derrota e prende Batroc, os reféns, incluindo o agente Jasper Sitwell, são libertados e o navio é recuperado. Com a missão cumprida, Rogers descobre Viúva Negra obtendo dados dos computadores do navio. Ao tentar saber do que se tratava, Romanoff se recusa a responder, afirmando ser confidencial e uma missão paralela confiada somente a ela. No Triskelion, a base da SHIELD em Washington, Rogers confronta Nick Fury sobre os segredos da missão no Lemurian Star. Fury diz que Rogers não se acostumou com a vida de agente. Ele mostra o novo projeto da SHIELD, o projeto Insight. Trata-se de 3 Hellcarriers conectados a satélites dedicados a encontrar potenciais ameaças à humanidade e eliminá-las antes que elas ocorram. Rogers questiona a moralidade desse projeto, alegando que usá-lo é o mesmo que controlar as pessoas através do medo. Questionando se fez o certo ao se juntar à SHIELD, Rogers começa a refletir sobre sua vida, visitando Peggy Carter, agora na casa dos 90 anos, assim como visitando o Museu do Capitão América, contendo vários relatos de seus feitos durante a Segunda Guerra e até mesmo exibindo seu traje original. Enquanto isso, Fury tenta recolher os dados recolhidos por Romanoff, se surpreendendo ao ver que seu acesso estava sendo negado. Sendo ele o diretor da SHIELD, isso não deveria acontecer. Ele informa o ocorrido a Alexander Pierce, seu único superior dentro da SHIELD, e pede para que o projeto Inside seja suspenso temporariamente até que ele resolva esse caso. Pouco depois, Fury estava indo ao encontro da agente Maria Hill quando é atacado por assassinos disfarçados de policiais. Ele consegue escapar do ataque, mas é surpreendido pelo Soldado Invernal, que também estava ali para matá-lo. Fury consegue escapar do Soldado Invernal e vai parar na casa de Rogers, o informando que a SHIELD está comprometida e lhe dando o pendrive contendo os dados que Romanoff recolheu no Lemurian Star. O Soldado Invernal os encontra, ferindo fatalmente Fury e escapando de Rogers depois de uma perseguição. Depois desse ataque, Fury é levado a um hospital, onde aparentemente sucumbe às suas feridas e morre. Não confiando em ninguém, Rogers vai ao encontro de Alexander Pierce, que o questiona sobre as circunstâncias da morte de Fury. Não confiando nele, Rogers omite o fato de estar com os dados e sobre Fury ter lhe dito que a SHIELD estava comprometida. Pierce então revela que Fury foi quem contratou Batroc para sequestrar o Lemurian Star, e que a verdadeira missão era de fato obter os dados dos computadores do navio. Após conversar com Pierce, Rogers estava a caminho de sair do Triskelion quando é atacado pela Strike. Após enfrentar os antigos companheiros, o Capitão América foge do Triskelion e Pierce informa a toda a SHIELD de que o herói é um traidor e um fugitivo, e que eles devem fazer de tudo para capturá-lo. Rogers se alia a Romanoff, que sendo até então a única que já encontrou o Soldado Invernal e sobreviveu para contar a história, diz a Rogers tudo o que sabe sobre o assassino misterioso. Enquanto continuam a fugir da SHIELD, a dupla tenta obter acesso aos dados misteriosos, mas o máximo que consegue obter é a localização de onde o programa foi escrito pela primeira vez. Simultaneamente a todos esses acontecimentos, a campanha da SHIELD contra o Clarividente resulta em um confronto com Deathlock, que fere seriamente o agente Blake, deixando-o paraplético. Ainda omissos aos eventos envolvendo o Capitão América, os agentes encontram um suspeito de ser o Clarividente em Thomas Nash, que acaba sendo morto por Ward. May tenta contatar Fury para relatar os recentes eventos, sem sucesso. Voltando ao Capitão América e Viúva Negra, a dupla segue a pista adquirida e vão parar em uma base abandonada da SHIELD, a qual Rogers reconhece como sendo a mesma base militar aonde ele serviu e foi treinado durante a Segunda Guerra. Eles encontram um bunker e lá Steve vê que a SHIELD foi fundada por Howard Stark, Peggy Carter e Chester Phillips, informação que ele desconhecia até então. Encontrando uma sala repleta de computadores antigos, eles encontram um supercomputador e inserem nele o pendrive, ativando o que acaba se revelando ser a consciência de Arnim Zola, transferida àquele computador antes de sua morte.
Zola então revela aos heróis toda a verdade por trás da SHIELD. É revelado aos heróis então de que a Hydra ainda existia dentro da SHIELD em segredo. Desde a Operação Paperclip, a qual o governo americano recrutou cientistas alemães e soviéticos para ajudar no fortalecimento armamentista norte-americano pós-Segunda Guerra, Zola foi um dos recrutados, passando a ingressar à SHIELD. Aproveitando isso, ele começou a reerguer a Hydra dentro da SHIELD, e hoje em dia grande parte da SHIELD é formada por agentes infiltrados da Hydra. Zola ainda revela que o Soldado Invernal também é um agente da Hydra e que foi responsável por diversos assassinatos em nome da organização, inclusive a morte de Howard Stark. Por fim, Zola também revela que o pendrive contém algoritmos criados por ele mesmo para o projeto Insight, que é o verdadeiro objetivo da Hydra para a dominação total. No entanto, antes que Rogers e Romanoff pudessem pegar mais informações, Zola revela que havia avisado a Hydra sobre a descoberta dos heróis, e a organização vilanesca lança um míssil na base, destruindo tudo. Os heróis, porém, conseguem escapar com vida. Com o Capitão América e a Viúva Negra ainda vivos, Alexander Pierce, que se revela um dos cabeças da Hydra, dá ao Soldado Invernal a missão de eliminá-los. Buscando auxílio a Sam Wilson, os heróis decidem ir atrás de Jasper Sitwell, descobrindo que ele também é um agente da Hydra. Eles obtêm para Sam o chamado Exocet Falcon, um equipamento militar especial que permite o soldado voar com asas mecânicas, que Sam usava na época em que servia à Força Aérea. Graças a esse novo equipamento, os heróis capturam Sitwell, que revela que o algoritmo de Zola para o projeto Inside permitirá à Hydra a eliminar atuais e potenciais ameaças à organização. Dentre os alvos estão Bruce Banner, por ser o Hulk, o próprio Capitão América por motivos óbvios, Tony Stark pelos seus conhecimentos científicos e também por ser o Homem de Ferro, Maria Hill por ser uma agente da SHIELD considerada perigosa para a Hydra, o presidente Matthew Ellis por não ser controlado pela organização, ao contrário de muitos outros órgãos governamentais, e também o Dr. Stephen Strange, um dos maiores neurocirurgiões do mundo, cujas habilidades e fama o fez ser marcado pela Hydra como uma potencial ameaça. Com Sitwell agora sob custódia, o objetivo do trio agora é impedir o projeto Insight. Porém, eles são atacados pelo Soldado Invernal, que mata Sitwell e ataca os heróis. O Capitão América enfrenta o assassino da Hydra e durante a luta a máscara do vilão cai e Steve descobre que o Soldado Invernal é o seu antigo amigo Bucky Barnes. A batalha termina na derrota dos heróis e o trio é capturado pela SHIELD. Porém, eles são salvos por Maria Hill, que os leva até Nick Fury, que revela ter forjado sua morte e agora lidera uma operação clandestina a fim de eliminar o projeto Insight e recuperar o controle da SHIELD. Enquanto isso, a crise dentro da SHIELD finalmente chega a Phil Coulson e os demais, com Victoria Hand apreendendo as equipes de Coulson e John Garrett, suspeitando de que eles sejam traidores. Voltando aos heróis, Capitão América, que teve seu traje danificado nos confrontos anteriores, pega seu traje original no Museu do Capitão América e parte para o Triskelion ao lado de Sam, que passa a adotar o codinome Falcão. Lá, Pierce convida membros do Conselho de Segurança Mundial para a base, a fim de mostrar-lhes o projeto Inside em ação. Capitão América consegue revelar a todos os agentes e demais presentes no Triskelion sobre a infiltração da Hydra e a verdadeira natureza do projeto Inside, resultando em todos os agentes da Hydra infiltrados na base se revelarem e um conflito interno da SHIELD ocorrer. Pierce, em resposta, faz os membros do Conselho de Segurança Mundial de reféns, mas seus planos são arruinados pela Viúva Negra, que estava disfarçada de um dos membros do Conselho. Fury também aparece no local, revelando-se vivo para Pierce e usando seu acesso como diretor da SHIELD para disponibilizar todos os dados da SHIELD e, consequentemente, da Hydra para o público. Quando Pierce tenta fugir, ele mata os demais membros do Conselho e, como resultado, Fury o mata. Capitão América e Falcão continuam a luta para impedir que o projeto Inside seja concluído. Eles invadem os Hellcarriers com o intuito de instalar neles chips que permitirão Rio destruir os Hellcarriers. Esse confronto leva Falcão a enfrentar o agente Runlow dentro do Triskelion e o Capitão América a enfrentar o Soldado Invernal dentro do último Hellcarrier ativo, que estava começando a levantar voo. Apesar da luta difícil, Capitão América consegue inserir o chip no último Hellcarrier, permitindo o Rio a explodi-lo. A explosão em pleno ar faz com que o Hellcarrier se choque contra o Triskelion, destruindo a base e causando muitos danos, inclusive ferindo gravemente o agente Runlow. Ambos, o Capitão América e o Soldado Invernal, caem do veículo e o inconsciente Rogers quase se afoga em um rio, quando é salvo pelo Soldado Invernal, que começa a se libertar do controle da Hydra. Depois de salvar o antigo amigo, Bucky vai embora. Após a infiltração da Hydra ser descoberta, a organização maligna começa a notificar todos os seus agentes adormecidos e espalhados por todas as bases da SHIELD, resultando em ataques da Hydra a todas as bases da SHIELD ao redor do mundo. A equipe de Coulson chega a ser acusada por Victoria Hand de serem infiltrados da Hydra, mas na verdade a revelação é que John Garrett é não apenas um infiltrado, como também o próprio Clarividente.
líder do projeto Centopeia. Um confronto ocorre e termina na derrota de Garrett e dos demais agentes da Hydra, que são presos pelas forças lideradas por Hand e Coulson. A ascensão da Hydra também atinge o agora prisioneiro Donnie Gill, que agora possui poderes provenientes do gelo, depois do incidente na academia. Gill sofreu lavagem cerebral por parte dos agentes infiltrados da Hydra, se tornando marionete da organização. Durante a sessão da Hydra, porém, Gill conseguiu se libertar do controle mental, conseguindo fugir e passando a se esconder da Hydra. Após verem o que aconteceu no Triskelion, envolvendo o Capitão América, a SHIELD e a Hydra, Hand e Coulson começam a trabalhar juntos para salvar a SHIELD. Hand leva Garrett e outros prisioneiros para uma prisão de segurança máxima da SHIELD. No entanto, Ward se revela também ser um agente da Hydra infiltrado. Ele mata Hand e liberta Garrett. Eles então partem para a base do projeto Centopeia. Em outro local, o porta-aviões da SHIELD, denominado Iliad, é tomado pela Hydra. Atuando sob ordens de Fury, as agentes Bob Morse e Isabelle Hartley resgatam os agentes Alfonso Mackenzie e Robert Gonzalez. Além do resgate, eles deveriam extrair os dados contidos no navio, que ainda pertencia à SHIELD. No entanto, eles decidem, ao invés disso, lutar para tomar o navio de volta das forças da Hydra. Juntos, Hartley, Morse, Mackenzie, também chamado de Mac, e Gonzalez enfrentam as forças da Hydra e, no final, conseguem tomar de volta o porta-aviões. A partir daí, eles decidem reunir os demais agentes sobreviventes e começam uma nova SHIELD usando o Iliad como quartel-general. Essa nova SHIELD seria liderada por Gonzalez. Enquanto isso, Raina é libertada por Ward e se decepciona ao descobrir que Garrett era o clarividente. É revelado então que o projeto Centopeia era uma divisão científica da Hydra, focada em criar agentes super-humanos para a organização. Garrett, desde o início, havia sido designado para liderar o projeto em segredo. O motivo de ele sempre dar informações valiosas de eventos que iriam acontecer não vinha de nenhum poder de clarividência, mas sim porque Garrett tinha acesso a informações secretas da SHIELD, o que o permitiu informar o projeto Centopeia anonimamente, o que lhe deu o codinome Clarividente. Enquanto isso, o governo passou a declarar a SHIELD como uma organização terrorista, não se importando com o fato de que a organização havia sido comprometida pela Hydra. Glenn Talbot lidera uma caçada aos agentes da SHIELD, incluindo a equipe de Coulson, que agora também inclui o agente Trip, que apesar de ter sido afiliado ao Garrett, não era um agente da Hydra. Em sua fuga, a equipe de Coulson descobre instruções de Fury, revelando uma base secreta da SHIELD, a Providência. Nesse meio tempo, Coulson confronta May, acreditando que ela possa ser uma traidora, já que ela vem relatando os passos de Coulson para Fury. May então revela que Fury a designou para ficar de olho em Coulson para caso o sangue alienígena que corre nas suas veias provoquem um efeito colateral inesperado. May também revela que Fury não é o responsável pela criação do projeto Tahiti. Enquanto isso, as forças de Garrett e Ward invadem a prisão da SHIELD, não apenas libertando todos os prisioneiros do lugar, incluindo Ian Quinn, como também adquirindo toda a tecnologia apreendida pela SHIELD na área, como a arma encontrada pela equipe de Coulson no Peru, o Gravitonium, o dispositivo de congelamento de umidade atmosférica criada por Donnie Gill e o bastão Berserker. Quem também acaba se libertando nesse ataque é Marcus Daniel, um aprimorado com habilidades provenientes da matéria zero, conhecido como Blackout, que havia sido preso por Coulson há mais de 10 anos. Ao mesmo tempo, Raina começa a trabalhar na recriação do soro GH325, a mando de Garrett. No entanto, os dados necessários para que a recriação seja feita está contida no HD da equipe de Coulson, o qual Ward recolheu, mas que o único meio de acesso é através de um código que somente Skye sabe. Ward então volta para a equipe de Coulson para obter os códigos ou capturar Skye. Após a queda da SHIELD, Maria Hill deixa a organização e se torna empregada das indústrias Stark. Na Providência, a equipe de Coulson conhece o agente Eric Koenig, que os informa sobre o ataque da Hydra à prisão da SHIELD. Ward vai até a base graças a coordenadas da equipe, que ainda não sabe que ele é da Hydra. Ward se mantém infiltrado, buscando o momento perfeito para obter os códigos ou capturar Skye. Descobrindo da fuga de Blackout, Coulson lidera uma operação para recapturá-lo. Blackout tenta eliminar uma antiga paixão de Coulson, Audrey Nathan. Ao lado de Fitz, Simmons e Tripp, Coulson consegue matar Blackout e salvar Audrey. Enquanto isso, May parte em busca de Hill. Com a base ocupada apenas por Koenig, Skye e Ward, o agente duplo mata Koenig, que já suspeitava que ele era da Hydra. Skye encontra o corpo de Koenig, descobrindo então a verdade sobre Ward. Ward, não sabendo que Skye descobriu sua identidade, a convence a sair da base para conversar. Os demais retornam à base, encontrando o corpo de Koenig e uma mensagem de Skye, revelando que Ward é da Hydra.
Enquanto isso, Natasha Romanoff é convocada pelo governo para prestar depoimento sobre os recentes acontecimentos envolvendo a Hydra e a SHIELD, assim como os diversos dados que foram revelados ao público sobre a organização. Viúva Negra é questionada sobre a veracidade dos acontecimentos e chegou a ser ameaçada de ser presa. Romanoff não se deixa abalar pelos ataques dos políticos, afirmando que a Hydra levantou a insegurança do país e que eles não irão prender nenhum agente ou herói que lutou contra a Hydra no incidente do Triskelion, pois eles são os melhores que o governo tem na luta contra a organização naquele momento. Enquanto isso, Nick Fury elimina todos os rastros de sua sobrevivência, decidindo atuar nas sombras daí por diante. Assim, apenas Capitão América, Falcão, Viúva Negra e Maria Hill sabiam de sua sobrevivência por agora. Romanoff dá a Rogers documentos secretos sobre o Soldado Invernal. Assim, Romanoff parte para a Rússia em busca de suas origens, enquanto Rogers e Sam partem juntos atrás de Bucky. Hill é confrontada por May perguntando sobre Fury e o projeto Tai-Chi. Hill ainda nega a sobrevivência de Fury e revela que não sabe quem é o responsável pelo projeto Tai-Chi, afirmando que apenas Fury sabia a informação. Pouco depois, Hill decide dar a localização da Providência a Glenn Talbot, acreditando que a equipe de Coulson deveria se render para comprovar a sua inocência. Isso resulta em um confronto entre Hill e Coulson. Ao saber dos eventos recentes envolvendo Garrett e Ward, Hill decide ajudar o antigo companheiro a escapar de Talbot e ir atrás de seus inimigos. Enquanto isso, Ward descobre que Skye sabia de sua verdadeira identidade e a captura. Skye acaba fazendo conforme Ward queria e libera o acesso ao HD, mas instala um vírus no mesmo sem o conhecimento dos vilões. Nesse meio tempo, Raina revela a Ward de que ela é afiliada ao pai de Skye. No final, Coulson e os demais conseguem resgatar Skye. Por outro lado, May encontra os dados do projeto Tai-Chi, escondidos no falso túmulo de Coulson. Ao descobrir a verdade, ela se reúne com os demais, revelando a Coulson de que ele era o responsável pelo projeto Tai-Chi. Partindo para investigar Garrett e seus planos, a equipe de Coulson descobre o envolvimento de Garrett, a Hydra, a empresa Cybertech e o projeto Deathlock. Eles descobrem que Garrett foi o primeiro Deathlock e que desde então ele havia se tornado um agente da Hydra. Apesar das ordens de Garrett para com o projeto Centopeia terem sido administrar a criação de potenciais agentes sobre-humanos, seus verdadeiros objetivos eram usar o soro Centopeia para restaurar todos os órgãos e membros perdidos no incidente que o tornou o primeiro Deathlock, e por sua vez criar para si um exército de novos Deathlocks. Aquela Amador e Michael Peterson eram apenas experimentos do que estava por vir. Enquanto isso, Fitz e Simmons encontram o Buzz, que havia sido capturado por Ward, e acabam sendo capturados por ele. A mando de Garrett, Ward joga Fitz e Simmons no mar, enquanto ambos estavam dentro de um medical pod. Eles são salvos por Nick Fury e acabam descobrindo também sua sobrevivência. Na base do projeto Centopeia, Raina consegue recriar o soro GH325 e o injeta em Garrett, que finalmente recupera seus órgãos perdidos e consegue habilidades sobre-humanas. No entanto, Garrett começa a apresentar um comportamento estranho, um efeito colateral do seu contato com o sangue alienígena. Ao mesmo tempo, Ian Quinn começa a barganhar com as forças armadas americanas a fim de convencê-los a criar um exército de Deathlocks. A equipe de Coulson encontra a base do projeto Centopeia e lá enfrenta um grupo de soldados aprimorados pelo soro Centopeia, assim como soldados da Hydra usando o bastão Berserker. Eles conseguem superar os vilões e identificam o vírus de Skye, que os leva à localização de uma fábrica da Cybertech, onde Garrett, Ward, Raina e Quinn estavam. Lá, Raina e Quinn decidem deixar o projeto Centopeia e a Hydra, Raina dizendo estar apenas interessada em formas de evolução humana e Quinn porque já havia conseguido o Gravitonium de volta como recompensa por ajudar Garrett. Ao lado da Marinha Americana, a equipe de Coulson invade a fábrica e enfrenta as forças de Garrett. Ward é capturado por May e os remanescentes soldados do projeto Centopeia são presos. Coulson enfrenta o superpoderoso Garrett e é surpreendido por Fury, que aparece para ajudá-lo, assim como Deathlock e Michael Peterson, que aparece para ajudar Garrett. Skye, porém, consegue libertar Peterson do controle de Garrett e Deathlock passa a ajudar Coulson e Fury, atirando contra Garrett, ferindo-o gravemente. Garrett tenta novamente recuperar-se de suas feridas usando peças de Deathlock, mas é completamente eliminado por Coulson, que o desintegra usando a arma do Peru. Após os eventos, Fury confirma que Coulson era o verdadeiro responsável pelo projeto Tai-Chi, mas que recomendou o encerramento do mesmo. Fury secretamente recusou o pedido, passando a querer dedicar o projeto Tai-Chi para usar em um membro dos Vingadores, caso este venha a morrer em combate. Coulson questiona por que então que o recurso foi usado nele, e Fury responde que sempre considerou Phil Coulson um membro dos Vingadores. Depois disso, Fury oficialmente nomeia Coulson o novo diretor da SHIELD, dando-lhe uma caixa chamada Toolbox e a localização de uma nova base, a Playground. Assim, Fury parte para se esconder novamente.
Com o fim da batalha contra o Projeto Centopeia, a equipe de Coulson chega à nova base, onde conhecem o agente Billy Koenig, irmão gêmeo de Eric Koenig. Agora a SHIELD, liderada por Coulson, deve trabalhar para se reerguer. Fitz passa a sofrer sequelas do tempo excessivo que passou embaixo d'água, e Coulson também começa a sofrer dos mesmos efeitos colaterais que Garrett sofreu devido ao sangue alienígena em suas veias. Enquanto isso, Reyna se reúne com Calvin Zabo, revelando que encontrou sua filha, a Sky. Em uma base secreta da Hydra, um dos líderes da organização, o barão Wolfgang von Strucker, lidera os estudos do cetro do Loki, que estava sob posse da Hydra desde a Batalha de Nova York. Além disso, ele também supervisiona experimentos realizados nos irmãos Pietro e Wanda Maximoff, que voluntariamente se envolveram nos experimentos da Hydra, adquirindo habilidades sobre-humanas. Enquanto isso, Buck visita o Museu do Capitão América, finalmente se lembrando de sua verdadeira identidade. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo da parte 3, a aguardadíssima parte 3 que vocês pediram pra caramba, da cronologia do universo cinematográfico da Marvel. Esse vídeo contém o início da fase 2, né, um pouco menos da metade da fase 2 do universo cinematográfico da Marvel aqui, que como vocês podem ver, já foi suficiente para dar um vídeo enorme, portanto não deu para falar sobre toda a fase 2 nesse vídeo. Eu espero a sua compreensão, mas pode ficar tranquilo porque a parte 4 não deve demorar tanto para sair porque o roteiro já está pronto. O motivo de ter demorado tanto para esse vídeo sair é porque eu queria fazer o roteiro da fase 2 completa. E como ele está completo, tudo que eu preciso fazer é gravar e editar, portanto não deve demorar meses para sair a parte 4. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no gostei aí, se inscreva no canal se você não for inscrito, comenta aí para nos dizer o que você achou do vídeo, dê a sua sugestão também, e é claro, nos siga nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. É isso aí, galera, até a próxima e fui!